Olá a todos, estamos dando a última lição hoje, deixamos o melhor para o fim. Meu nome é Marcos e aqui está o Haim. Como vocês podem ver, vocês não estão com os amigos habituais, porque vocês sabem que muitas das lições vêm de Nova York e não há luz em Nova York agora. Então, estamos aqui nesta área. Então, vamos dar esta última lição para vocês hoje. Chama-se a caixa de ferramenta do Zohar. Vamos falar de 5 princípios com vocês e durante a lição, como é a última, sintam-se livres a fazer perguntas. Vamos dar preferências a perguntas referentes ao material, aos princípios que vamos falar. E é isso. Tenham uma ótima lição. O próximo curso começa dia 7 de setembro, será o curso intermediário, onde nos aprofundaremos mais nesses conceitos, como ambiente, como usar o ambiente, se relacionar com o ambiente para o desenvolvimento espiritual. E é isso. Quer mencionar algo, Haim? Sim, olá. Por enquanto é isso. Ok. Vamos ir direto ao conteúdo da lição. Então, como dissemos, vamos falar de 5 princípios hoje. Os principais princípios que aprendemos no curso até hoje, mesmo que não tenhamos visto ou dado todo o curso para vocês, eu estava lendo agora os princípios do Gilad, e são os mesmos 5 princípios sobre o Zohar. E eu tenho que admitir que dar uma lição no Zohar também é muito mais intimidador, porque o Zohar é este livro, se vocês comparar a algo, se você tenta comparar com algo neste mundo, nós não entendemos a profundidade que este livro tem. Neste livro você tem o poder, todo o sol que dá vida e energia a tudo que conhecemos. Mesmo o sol que percebemos, essa fonte de energia para a Terra, etc., e todas as galáxias. Mas quando falamos da energia espiritual, é muito mais do que isso. Então vamos entrar nesses princípios, e estes princípios nos dão acesso a esta força, poder que o Zohar tem. Ou seja, não são só palavras que estão diante de nós, mas nos dá acesso ao que há por trás disso. E somos capazes de sentir ao estudar o Zohar. E que nos dá esta nova qualidade, a fonte da nossa vida, que é a qualidade do Criador, que o propósito desse estudo é revelar o Criador, por que estamos neste mundo. E os cabalistas nos disseram que o principal significado disso, ou o maior poder disso, vem do Zohar. E você pode abordá-lo de várias formas. Mas estes 5 princípios existem para nos dar uma estrutura de como abordar o Zohar. Antes de vermos os 5 princípios, acho que o principal no Zohar é paciência. Porque realmente, quando você começa a lê-lo, o verdadeiro Zohar, o livro, não interpretações e explicações sobre o Zohar, você fica confuso e parece muito estranho. Porque você conhece as palavras, mas não entende como se conectam entre si. Mas o impacto é imenso. Portanto, a chave para estudar o Zohar é paciência. Vamos dar os 5 princípios, falar disso, o significado e como trabalhar com cada princípio. Mas, além disso, à medida que você continua a estudar e encontra ou se depara com mais lições do Zohar, e talvez até participar das lições do Zohar do Dr. Lightman, a chave é paciência.
a palavra-chave. E você vai se deparar com situações em que você lê e parece que flui com você, está ok, se entende ou não, se você sente algo ou não, mas vá com o fluxo e ele age sobre você, muda você. Ok. Também antes de começarmos, vamos ler de 2 livros hoje. O Kabbalah para Estudantes e também Revelando o Zohar. Vamos colocar aqui. Vamos ver a página Revelar o Zohar, que é um ótimo livro de introdução ao Zohar e contém muitas explicações sobre os conceitos que vamos falar e também vários extratos do Zohar. Então vamos entrar direto. Nós dissemos que o primeiro princípio é que não é a pessoa mais inteligente que aprende. Vamos ver o que isso significa, pode ser interpretado de várias formas, mas realmente para entrar nesse assunto, vamos ler um extrato do Baal HaSulam. Se vocês forem no livro-texto, página 386, estamos no Kabbalah para Estudantes, então página 326, perdão, artigo Introdução ao Estudo das 10 Sefirot, em inglês, obviamente. Vá ao item 23, vamos começar onde ele escreve sobre as palavras da Gemara. Então, de novo, Kabbalah para Estudantes, página 326, item 23, começando com das palavras da Gemara. Então, das palavras da Gemara, um discípulo que não viu um bom sinal em seu estudo depois de 5 anos, tampouco o verá. Por que não viu um bom sinal em seu estudo? Certamente, unicamente devido à ausência da intenção do coração e não devido à falta de aptidão, já que a sabedoria da Torá não requer nenhuma aptidão. Em troca, como está escrito no estudo anterior, olha, toda a sabedoria e toda a Torá são algo fácil. Qualquer um que me teme e observa as palavras da Torá, toda a sabedoria e toda a Torá estão em seu coração. Então, o que ele diz aqui é que esta ideia, não importa a aptidão, ou seja, habilidades inatas, qualidades, talentos que possamos ter, neste mundo, no mundo material, com os 5 sentidos, e como entramos neste mundo e nos relacionamos com ele, nós somos criados nesta forma de entender em que quanto mais intelectual eu sou, mais inteligente sou, mais entendo, posso melhorar, mais forte sou e aplicar todo esse conhecimento em certas situações. Então, mais posso ter êxito, se não intelectualmente, em outras formas. Quanto mais rápido, forte sou fisicamente, posso ter êxito em outras coisas. Então, todas as qualidades naturais, nós entendemos e usamos contra outras pessoas, por exemplo, ou usá-las de acordo com nossa natureza interna, que é desejo de receber prazer. E usá-las para realmente explorar e usar outras pessoas, usando essas qualidades para ser melhor ou mais forte que os outros e assim ter êxito. Então nós falamos, então se fala disso da evolução natural. O Darwin falou que significa a sobrevivência do mais forte, em que toda evolução tem a ver com essa ideia da sobrevivência do mais forte devido às qualidades naturais. E assim nos desenvolvemos para nos tornarmos mais forte em relação a outras pessoas. E é assim que avançamos e progredimos para sermos fortes no mundo corporal. E tudo isso, quando chega ao progresso espiritual, é anulado, zerado. Ou seja, não importa quão inteligente você seja intelectualmente ou fisicamente, ou qualquer das suas qualidades corporais ou talentos, porque o esforço na espiritualidade está em outro lugar. Como ele diz aqui, o esforço, ou seja, está na intenção do coração. Se a pessoa tem a intenção do coração, então ela avança espiritualmente. Este é o lugar do trabalho da intenção, o porquê
por que fazemos coisas e não o que estamos fazendo. Se rapidamente ilustrarmos isso, por exemplo, como abordaríamos o Zohar no estudo, daí vamos para um extrato, é que, por exemplo, existem duas camadas ou partes durante o estudo que sempre ocorrem simultaneamente. O que, ou seja, o que o nosso intelecto sabe, quer adquirir. Pode haver várias palavras que podemos entender, conhecer, e quando parece que entendemos, o que está lá em cima. Mas às vezes pode haver coisas em que não entendemos mais, não entendemos nada, etc. Então há vários momentos de entender e não entender durante a lição. E no porquê é outra imagem, onde quando achamos que sabemos, entendemos algo, então todo este porquê do estudo, toda a intenção do porquê estamos estudando pode estar embaixo. Pode nem estar existindo, ou porque estamos sentindo que sabemos coisas, podemos usar na nossa vida, como qualquer estudo corporal, de ciência, etc. Mas então, quando você vê que o que está abaixo, ou seja, não recebemos nenhum conhecimento no estudo, então pode ser que naquele momento, durante o estudo ou da leitura do Zohar, então o porquê está bem alto. Então, como vemos aqui, o progresso espiritual é o oposto ao progresso material. Não é o mesmo esforço que estamos acostumados ou de recompensa que estamos acostumados, mas tudo num local diferente, né? No local da intenção. E quando nos concentramos na intenção por trás do estudo e colocamos esforço, aí também descobrimos que todos são iguais em tal esforço. Não importa quão inteligente seja alguém, intelectualmente ou forte fisicamente, essas qualidades, como dissemos, tudo se torna zero. E cada um no seu esforço espiritual dá esforço igual, ou seja, para onde ela precisa ir para alcançar a raiz da sua alma. Para cada um é estabelecido para ter um esforço igual, e é diferente do nível corporal, porque não são visíveis, perceptíveis nos 5 sentidos, os esforços que a pessoa coloca no seu progresso espiritual. Essa intenção é algo que está oculto, por isso que a sabedoria oculta. Por isso que a sabedoria oculta, ou seja, tudo ocorre nesta parte oculta da intenção, em que a pessoa coloca por trás do estudo, de toda a sua abordagem na vida. Você tem um extrato aí, Raim? Sim, sobre como estudar? Há vários, na verdade. Ótimos. Vamos ler. Bom, um comentário geral. Os extratos que lemos aqui do Revelar o Zohar, o Revelando o Zohar, o que há de especial neste livro é que ele tem vários extratos de muitos cabalistas, acho que dos últimos 500 anos, mais ou menos. E geralmente estudamos os textos que o Baal Sulam lê, mas aqui no Revelando o Zohar nós temos vários cabalistas que escreveram sobre a importância do Zohar e outras coisas, que tem relação com a Kabbalah, obviamente. E o que é legal nisso é que você vê a correlação. O Baal Sulam é somente o mais claro de todos os cabalistas, mas você vê que quase todos dizem a mesma coisa. Mas como ele é o último, ele diz tudo da forma mais clara. Então vamos ver de uma parábola, na verdade, do cabalista Shabtai Hashkoval. Quem não é recompensado com entender o Zohar deve ler de qualquer forma, pois as palavras podem purificar a alma e iluminá-la com um brilho intenso. Outro extrato do Rav Hanor Hanir Aslik. O estudo do Zohar é uma grande plenitude para a alma, e mesmo quando a pessoa não entende as palavras do Zohar sozinhas são muito úteis. Outro, quem se ocupa extensivamente deve estudar mais do Zohar, mesmo que não entenda, pois o porquê ele se preocupa se não entende.
é uma segular, ou seja, que é uma cura especial, um poder que te cura. Então ele diz que é uma especial segular de qualquer forma, então não importa se eu entendo ou não. Então esse aqui é de Rav Shneur Arzani, de Vladimir, que é um grande cabalista. E há outros. Vamos ficar por aqui por enquanto, mas esse livro está cheio. Então eu gostaria de mencionar rapidamente um livro para vocês conhecerem. Este livreto aqui se chama Joias de Sabedoria, Palavras dos Grandes Cabalistas de Todas as Gerações. Então, há vários extratos. Eu gosto de usá-lo para achar rapidamente extratos. Então, são apenas extratos de cabalistas, o Baal Sulam Rabash e outros cabalistas, baseados em tópicos. Então, na verdade, é muito útil para este curso. Por exemplo, se nós temos uma lição sobre o propósito da criança, então aqui você tem todos esses extratos, exatamente sobre o propósito da criação, organizados para você, etc., com todos os tópicos. Então, é feito neste livreto. É fácil de levar no livro, no bolso. Alguma pergunta? Uma pergunta geral. O que é um Rav? Um Rabi? Ok. Falando de forma geral, todas as pessoas aqui são cabalistas. Algumas são chamadas de Rabi ou não. Na Kabbalah, um Rabi significa alguém que é grande. Esse é o significado da palavra hebraica Rav. E significa grande na espiritualidade. Portanto, você chama essa pessoa grande com respeito pela sua grandeza espiritual, o seu nível espiritual. Por exemplo, o Rav Shimon Bar Yochai. Ele era grande, e também existe o Shimon Bar Yochai, o filho de Yochai. O seu pai era Yochai, seu nome era Shimon. Então, Shimon Bar Yochai, Shimon Bar Yochai, Shimon filho de Yochai, um grande cabalista, eles chamam de Rav Shimon Bar Yochai, o grande Shimon Bar Yochai. Esse é o significado da palavra Rabi, ou Rav. Também, que página eu estava lendo do Revelando Zohar? Página 159. Também sobre o Revelando Zohar, você tem... Bom, eu vou dizer um pouquinho sobre a estrutura do livro. Em primeiro lugar, você tem 11 capítulos, certo? Isso, 11 capítulos, organizados em lições. Ou seja, cada capítulo é como uma lição. E depois você tem 3 apêndices. São referências selecionadas do Zohar. É o que parece. O segundo é a introdução do Baal Sulam ao Zohar, no qual ele explica como se relacionar com o Zohar e também sobre a percepção da realidade, porque há muitas coisas aqui sobre o prefácio do Zohar, onde ele fala muito sobre a percepção da realidade, que será o apêndice 2. E o último é o apêndice 3, que é o maior de todos. E é um glossário. Então você pode realmente... Deixa eu ver. Então você pode realmente ver tudo ou descobrir por si mesmo. Por exemplo, te dá todos os tópicos, como luz que corrige. Deixa eu achar aqui. Luz que corrige. Desculpe. Um segundo. Aqui. Ótimo. Então, amor, amor dos amigos, luz, letras, mulher e homem. Isso, são todos os extratos do Zohar. Todos os extratos do Zohar concentrados em tópicos diferentes. Então, é muito fácil de ler, descobrir o que você quer. E realmente fizeram um ótimo trabalho aqui. Ok. E volta sempre a esta sessão. Ou seja, organizado em categorias. Isso, você descobre rapidamente o que você quer. Então, temos alguma outra pergunta baseada nessa pergunta? No primeiro tópico? Baseado no primeiro tópico, eu não descobri nada exatamente relacionado. Então, vamos ficar um pouco com coisas que não têm relação, se tivermos tempo. Então, vamos ao segundo princípio.
do que falamos, que é o homem é um pequeno mundo, ou seja, que tudo está dentro. Vamos ler agora do Kabbalah para estudantes. Antes de ler, é uma ótima pergunta, na verdade, diz o Haim. Isso tem a ver com o nosso professor. Quando somos privilegiados em ler o Zohar, você recomenda que descobramos um cabalista experimentado para estudar? E como adquirimos, ou como solicitamos, ou descobrimos um cabalista experimentado, com experiência, ou um genuíno cabalista, um verdadeiro cabalista, para com quem estudar? Então isso volta ao que aprendemos na segunda lição do livre-arbítrio, onde falamos desse tópico do ambiente. E como, quando avançamos espiritualmente para uma meta, mesmo antes de falarmos na espiritualidade, se vamos em direção a qualquer meta, vemos a lógica que para alcançar esta meta, eu tenho que me colocar num ambiente que me apoie, que me dê toda a ideia para alcançar esta meta, não importa qual seja a meta. Então, na espiritualidade fazemos a mesma coisa com o nosso ambiente espiritual. E nós falamos dos 3 elementos de um ambiente que apoiam nosso progresso espiritual, que é o professor, ou seja, o cabalista, que alcançou e é capaz de guiar um estudante nos estágios que ele precisa passar, os livros, que é o que vemos hoje. E, na verdade, é muito interessante, na página, se foram para a parte do Baal Sulam, escreve o que é o ambiente. Eu vou ler rapidamente. O ambiente como fator, ele diz que sempre devemos suplementar na questão da escolha do ambiente, que são os professores, os amigos, o professor e os grupos, e os livros, perdão. Ou seja, são os 3 elementos. Página 383, a liberdade. Então, amigos são outra parte do ambiente, ou seja, todas as outras pessoas que também têm esse desejo pela espiritualidade, de alcançar a espiritualidade, e que querem alcançá-la. Ou seja, você não precisa estar, por exemplo, estar numa classe com algumas pessoas. Não tem a ver com isso, mas o principal princípio aqui é que nos conectamos uns com os outros através dos mesmos desejos durante esse estudo. E realmente nos ajudamos mutuamente. Nos apoiamos, como dissemos, à medida que avançamos nessa lição, alcançar a espiritualidade não é a mesma coisa que alcançamos coisas materiais neste plano. É um local interno, onde o desejo para a espiritualidade é um local onde sempre nos conectamos com certa raiz. Então esse desejo que anseia essa mesma raiz, este desejo na verdade, está apoiando cada um que tem esse desejo. Ou seja, um apoia o outro para alcançar esta meta. E este é um grande tópico. E nesta parte intermediária do curso, a próxima parte é somente sobre o ambiente. Então esses são os 3 principais fatores. Em termos dos cabalistas, do professor verdadeiro, para nos guiar em direção à espiritualidade, há uma regra básica em relação a isso. Que sim, precisamos de um professor. Como eu escolho meu professor? Ou seja, cada alma ensina a pessoa, ou seja, que o desejo da pessoa a leva à satisfação que ela busca. Então você descobrirá seu professor como aquele que fala com o desejo que você tem. Se você tem verdadeiro desejo pela espiritualidade, ou seja, como definimos o desejo pela espiritualidade, ou o ponto no coração, que os cabalistas chamam, você faz a pergunta, qual é o significado da minha vida? A razão de tudo que acontece aqui, de onde eu vim, para onde vou, ou seja, o que faço para aliviar meus sofrimentos e sofrimentos de outros do mundo. Então, se você descobrir que o guia te leva a esses elementos, como professor, ambiente e amigos, onde você começa a sentir uma nova sensação de satisfação através desse desejo, então é assim que selecionamos este guia, este cabalista. Nós, na verdade, não sabemos se a pessoa está na espiritualidade, nem podemos, porque é uma ciência. Nós só aceitamos coisas à medida que alcançamos isso. Então, o que significa uma ciência? Ou seja, eu não acredito que exista certo cabalista dizendo coisas, mas na verdade eu aceito como hipótese.
Ou seja, eu pego algo que agora analisa, de acordo com o que me dizem, se eu fizer, eu começarei a alcançar e sentir essas coisas. Como uma ciência. Nós sabemos, por exemplo, existe uma hipótese, a gente começa a experimentar em nós, em nosso desejo, pensamentos, intenções, de acordo com o que nos guia, aos livros, professor e amigos. E ao fazer esses conselhos, trabalhando de acordo com esses princípios, aprendemos outros princípios e trabalhamos neles. Então devemos sentir os resultados. E vocês provavelmente já sentiram ou não ainda, mas em qualquer caso temos o esforço, ou seja, onde todos são iguais, e de acordo com os esforços e a intenção, e trabalhando com os três elementos, amigos, professor e livros, trabalhando com o ambiente, devemos sentir essas novas sensações que recebemos, sensações espirituais do estudo e da abordagem a ele. Você tem algo mais? Não, acho que não. Então vamos agora no segundo princípio. Como dissemos, o segundo princípio é o homem com um pequeno mundo. Você quer começar? Sim, basicamente ele fala da percepção da realidade. Onde a realidade está ocorrendo. O Baal Sulam explica de forma muito clara aqui no prefácio ao Zohar e também no Kabbalah para estudantes, mas aqui no Revelando o Zohar, no apêndice 2. Então, prefácio ao Zohar, página 212, 34. Não deixe você surpreender que você existe o tal comportamento da nossa percepção corporal. Pegue a visão, por exemplo. Você vê um grande mundo diante de si. Mas, na verdade, vemos tudo isso somente no nosso próprio interior. Em outras palavras, há certa máquina fotográfica na nossa massa cinzenta que registra tudo que vemos e nada fora de nós, mas dentro de nós. Então, eu e o Criador, o Criador fez como que um espelho polido que inverte tudo que é visto. Então, veremos fora do nosso cérebro, diante da nossa face. Todavia, o que vemos fora de nós não é algo real, mas devemos agradecer muito por ele ter criado esse espelho polido na nossa mente, permitindo que vejamos e percebamos tudo fora de nós. E isso devido que, com isso, ele nos dá o poder de perceber tudo com conhecimento claro e realização, e medir tudo de dentro e de fora. Ok. Eu gostaria de explicar um pouquinho isso. Nós temos toda uma lição, então não deve haver nada novo, mas ao mesmo tempo, o que o Baal Sulam diz é tão oposto a como percebemos o mundo da nossa vida no dia a dia, mesmo que aprendemos este mesmo princípio no dia a dia, cada manhã, no próximo momento, devido à nossa natureza ser oposta ao que ele diz aqui, então veremos diferentemente. Então o que significa que vemos diferente deste princípio? Então é como ver que você está aqui, percebendo o que quer que percebamos, eu, o mundo, etc. Então, como normalmente estamos acostumados a perceber as coisas, então temos todas essas fontes, ou prazer, ou dor, etc. Em outras palavras, fontes do que percebemos como coisas que nos controlam. Em nosso mundo, isso pode ser, digamos, uma fonte, por exemplo, meu chefe no trabalho. Isso aqui pode ser minha mãe. Isso aqui pode ser, digamos, o governo. E pode ser o cara diante de mim. Certo? No banco, digamos. Aqui pode ser a Irene. Sei lá, etc. Digamos, um professor no colégio. Então é assim que nos acostumamos a perceber o mundo. Então percebemos todas essas fontes e influências em nós. Então essa é a percepção egoísta dos nossos 5 sentidos. O que nos é dito aqui na percepção da realidade é que isso não são fontes de influência sobre nós, ou seja,
É comum que a pessoa vá culpar o governo, ou um furacão, ou o cara que está diante de mim no banco que me incomoda, ou minha mãe, etc. Ou sinto prazer disso, daquilo. É normal que percebamos tudo isso como fontes de influência devido aos nossos sentidos inatos. Mas como o Haim leu, a verdadeira imagem da realidade é totalmente diferente. Essas não são as fontes. A fonte é algo. A fonte é o Criador, na verdade, a fonte de tudo. E o Criador age sobre nós através disso, para que isso não se torne a fonte de nós, mas isso se tornam meios através do qual o Criador, digamos, essa força de doação, de amor, age em relação a nós. E se viermos com essa percepção, se tentarmos começar a abordar o mundo dessa forma, então abordamos o mundo, não que existam muitas forças de influência sobre nós, que na verdade se chama politeísmo, já vimos na segunda lição do curso, em que vemos várias forças, deuses agindo sobre nós, e isso então seria uma forma politeísta, digamos assim, mas esta força única que age sobre nós, e age sobre nós por um propósito, em que começamos a nos relacionar de volta com Ele, como a fonte de tudo, e não em relação a essas coisas, e aprendemos como suas qualidades agem sobre nós. Aprendemos a natureza que age sobre nós, a natureza dele, que a nossa natureza é oposta à sua natureza, e por isso, e como isso tudo ocorre no mundo, etc. E como o Basilam disse nesse extrato que lemos. Eu não sei as palavras exatas, mas é um grande privilégio para nós termos sido criados assim, porque temos a oportunidade de superar esses estados e a partir desse estado de oposição até o estado verdadeiro, onde adquirimos a mesma qualidade que o Criador tem em relação a nós, a qualidade de doação e amor, e nós alcançamos essa qualidade em relação ao Criador e descobrimos que todas essas coisas que percebemos como sendo fontes de influência ou de interferência sobre nós começam a chegar a uma harmonia perfeita. Então alcançamos harmonia em relação à força que age através dela sobre nós. E esse é um outro meio para avançarmos. Isso, é os meios para avançarmos. Isso. A meta da criação. Então há também meios para nós medirmos nosso progresso. Sim, se soubermos usar. Então eu gostaria, diz o Haim, de mencionar algo que o Dr. Leichmann disse numa lição. Ele explicou sobre essas interferências, entre aspas. Porque quando você pensa em todas essas coisas, você não entende como elas têm relação com o Criador, porque você não vê o Criador. E, especialmente agora, ele continua repetindo como tudo vem do Criador, mas não somente isso, mas devido à nossa incongruência, qual outra palavra eu poderia usar? Isso, a falta de equivalência com o Criador, nós sentimos isso como interferências, como pressões, como coisas ruins, furacões, seja o que for. E é muito difícil conectar um furacão, por exemplo, com uma força de amor e doação, etc. Então o Dr. Leichmann dá uma bela explicação. Eu gostaria de ver se eu consigo me lembrar e repetir, porque é útil termos em mente isso. Ele diz, o Criador é o poder de união, é a força unificadora, é tudo. O Criador é a união, a conexão entre nós. E agora é o momento para que essa conexão surja no mundo, ou seja, a globalização. Por isso que nos tornamos mais globalizados, interconectados, interdependentes. E é um processo que não podemos parar, mesmo que queiramos. E a globalização existe na economia. Mesmo Thomas Friedman, ele fala sobre a globalização
da tristeza, ou seja, então há globalizações em vários locais, em Facebook, etc., a gente percebe isso. Então estamos conectados já. E o Dr. Light também explica que é o Criador surgindo no nosso mundo. É só isso, é o poder de união nos conectando. Agora, surge isto de forma dolorosa para nós porque não concordamos com essa conexão. Então, essas manifestações são reflexos do nosso desacordo com a força unificadora que surge em nosso mundo. E só estão lá para nos conectar. Porque pense nisso. Quando ocorre guerra, todo mundo se une num país. Quando vem um problema, por exemplo, como furacões, ou a economia, todos estão se afetando mutuamente. O que quer que ocorra, especialmente coisas ruins, elas conectam as pessoas se conectam em momentos ruins. Por que isso está ocorrendo? Porque o poder de conexão, de união, está surgindo em nosso mundo. E como não concordamos em nos conectar, nos força a nos conectar. No minuto em que concordamos com isso e vamos com isso e nos conectamos voluntariamente, essas coisas vão desaparecer. Porque a única razão de surgir é que não concordamos. Quando fazemos por nós mesmos, não haverá mais necessidade de furacões, terremotos ou crises de qualquer tipo, porque vamos apoiar mutuamente, de que não há crises. Então, é assim que o ego humano falta o desejo de se conectar, e isso afeta o mundo em vários níveis. Do nível inanimado, terremotos, furacões, seja o que for, até o nível humano. O que eu gostaria de acrescentar ao que o Haim disse em relação a este princípio também, mais uma coisa, é que tudo que ocorre conosco, essa força de união do Criador, de doação e amor, que está por trás de tudo, agindo no mundo, ou seja, em relação a mim, este ponto central em toda a imagem, tudo isso é constante. É uma força constante, ou seja, tudo fora de mim é esta força constante. É um princípio que tiramos de que tudo age conosco. Os cabalistas dizem que o Criador é uma força de luz superior, amor total. O Criador não muda, é um dos estratos. E o Criador é constante. Nós estamos numa situação de ser a única coisa, ou seja, eu sendo a única coisa que muda, para fazer o quê? Para alcançar essa situação de falta de equivalência ao estado em que estou em equivalência com o Criador. Essa é toda a meta. Então, como dissemos, toda essa percepção de fontes diferentes de influência sobre mim é a imagem que tem em meu ego. Ou seja, nessa percepção inata da realidade. Tudo isso vem desta força única, que só quer que eu mude e chegue à conexão com esta força. O que significa ter conexão com essa força? Significa que eu mudo essa percepção que tenho egoísta do mundo e alcanço a mesma qualidade do Criador, ou seja, a qualidade constante. Mas enquanto isso significa que eu atravesso várias mudanças, ou seja, de uma qualidade egoísta até alcançar a equivalência com o Criador, essa mudança. Isso que tem a ver com a percepção da realidade, ou seja, que sou eu a única coisa que muda da realidade. Eu não espero que essas coisas mudem, ou seja, não espero que o governo mude em relação a mim, ou essas coisas em níveis globais ou pessoal. Eu só posso mudar a mim mesmo para descobrir essa qualidade do Criador. Dentro de mim, da minha intenção, ou seja, para fora em relação ao Criador, para me conectar com o Criador através dos outros. Vamos ver como isso também, sobre essa conexão. E isso vai mudar para o bem em relação a mim, para melhor. Então eu acho que há perguntas sobre isso, não? Sim. Bom. Estou vendo as perguntas aqui.
Um minuto. Sim, tem relações as perguntas. Sandy. Pergunta. Isso também significa que paramos de ver essas coisas fora de nós, como partes de nós? E vemos os outros como parte de nós, ao invés de influências fora de nós? Em outras palavras, à medida que mudamos, como mudamos nossa percepção da realidade em termos do que está fora de nós ou não? O que podemos fazer em relação a essa pergunta? Podemos levar essa pergunta aos princípios. Nós vamos ver essa pergunta no próximo princípio. Então, o quarto princípio é um homem e um coração. E conectamos tudo isso e respondemos a sua pergunta. Então, vamos responder a sua pergunta à medida que avançamos. Mais alguma coisa? Ok, enquanto isso, vamos para o próximo princípio. Ok. Vamos ver? Vamos ver mais uma então. Ruth, do West Michigan. Quando estamos em harmonia com a natureza / Criador, então uma influência, oposição entram, ou seja, quando estamos em harmonia com o Criador, o que muda, na verdade? Em termos da nossa harmonia com o ambiente ou harmonia em relação com o Criador, com a natureza. Ok. Então, se voltarmos a esta imagem aqui, diz o Marcos, isso responde à pergunta. Aqui é o ponto médio, esta outra parte que sabemos. Se formos a outro extrato que lê disso, página 389 do Kabbalah para Estudantes, bem no início da introdução ao prefácio da Kabbalah, número 1, ele diz, está escrito no Zohar, Vaikra, Parashat Azria, página 40, venha e veja, tudo que existe no mundo existe para o homem, e tudo existe para ele. Como está escrito, então, o Criador formou o homem com um nome pleno, como estabelecemos que ele contém tudo. E tudo isso está acima e abaixo, está incluído nesta imagem. Portanto, explica que todos os mundos, superior e embaixo, estão incluídos no homem. Também toda a realidade nessas palavras. Também é só para o homem. Então, o que ele diz aqui é que o homem é o centro da criação. E você é o centro de tudo que foi criado. Então, o que é colocado aqui nessa percepção da realidade, de novo, em oposição a essa percepção normal, nossa percepção inata, nossos 5 sentidos, que também sabemos cientificamente, na percepção newtoniana da realidade, que basicamente diz que eu sou uma pessoa que vive neste planeta, e você sabe, antes de nascer, havia bilhões de pessoas que estavam à minha volta, e todo este mundo e universo que estavam a mim, e depois que eu morrer também eu vou desaparecer no pó, e esse universo continua a viver. Então, basicamente, essa percepção newtoniana da realidade que temos em nossos sentidos. E ele nos diz que somos um pequeno ponto em bilhões de pessoas. O que o Baal Sulam diz aqui realmente traz tudo a esta coisa oposta, que você é o centro da criação, tudo que você percebe na sua realidade e sente nela é para que você atravesse essas mudanças em relação a ela. E quando você passa por essa transformação, há uma mudança de atitude em relação a tudo que você percebe, e ao invés de se relacionar com tudo de forma egoísta, inata, eu mudo isso para estar em equivalência com a natureza, ou seja, em equivalência com a qualidade de doação e de amor que me circunda. Então, como se diz, tudo chega à harmonia. Tudo que percebo em desarmonia é devido à minha desarmonia com a natureza. Então, se estarei em harmonia com a natureza, tudo vai chegar a uma harmonia. Ok? Então, quando essas fontes de influência nos machucam e nos sentimos inseguros, Patrícia, o que fazemos com isso?
quando nos sentimos mal ou machucados por essa influência, é precisamente isso um sinal de que isso sou eu, me é dito agora, que eu preciso fazer algo em relação à situação. Preciso começar a passar por uma mudança que, obviamente, se uma dessas fontes me machucam, eu posso responder da mesma forma. Então, esta é a resposta natural. E vemos que nada de bom vem dessa fonte. Então, há esse sistema natural. E é por isso que quanto menos aplicamos de doação em relação à fonte da natureza, essa imagem, vemos que as dores intensificam-se cada vez mais. Por isso que nós temos essa crise que se intensifica cada vez mais a nível global. Eu acho que, ao fazer algo a nível pessoal, vai voltar egoisticamente em algum momento. Mas realmente isso só faz parte de todo esse sistema egoísta que roda. E desse sistema egoísta, e a única forma, o porquê de sentirmos tudo isso, é para realizarmos a fonte de tudo isso na natureza, para realizarmos essa mudança que temos que fazer, que dissemos, mudança de atitude, para aplicarmos uma nova intenção acima de todas essas diferenças do que percebemos, ou seja, não deletamos nada que percebemos como machucando-nos, mas entendemos que esse é o sistema egoísta da nossa natureza, assim que ele é. Não tentamos dizer que não existe, mas acima dele, aplicamos essa intenção, acima dele, desejamos uma conexão e união maior, porque sabemos que se fizermos isso acima, começarão a organizar tudo isso. E seremos capazes de organizar todas essas coisas de forma apropriada. Então, se formos ao próximo princípio, porque temos que continuar um pouco, então o terceiro princípio é a luz nele reforma, corrige. E eu vou ver um extrato também, acho que o Haim também tem um extrato, página 373, Cábala para estudantes. E realmente este é um extrato clássico em relação à luz que corrige. Quando você estuda na lição diária, a gente volta a ele. É a introdução ao estudo das 10 Sefirot do Baal Sulam, item 155, onde ele escreve: portanto, devemos perguntar por que então os cabalistas obrigam que toda e qualquer pessoa estude a sabedoria cabalística. Realmente há algo grande nisso, digno de ser publicado. Existe um remédio maravilhoso e inestimável para aqueles que se comprometem na sabedoria cabalística. Mesmo que não entendam o que estão aprendendo, através do anseio e do grande desejo de entender o que estão aprendendo, despertam neles as luzes que circundam suas almas. E descendo um pouquinho ao último parágrafo, 3 parágrafos abaixo, portanto, mesmo quando a pessoa não tem os vasos, quando ela se compromete na sabedoria, mencionando os nomes das luzes e os vasos relacionados com a sua alma, elas brilham imediatamente em nós de certa medida. No entanto, elas brilham para pessoas sem revestir o interior de sua alma devido à falta de vasos apropriados para recebê-las. Apesar disso, a iluminação que a pessoa recebe sem parar durante o compromisso atrai sobre ela uma graça superior, gratificando-a com a abundância de santidade e pureza que conduzem a pessoa para mais perto da conquista da perfeição. Então, se aplicarmos isso a tudo que dissemos aqui, de novo, tudo se resume a querer uma coisa, que é essa sensação do doador, da fonte da natureza, dessa conexão superior com tudo. E se sempre ansiamos por isso, através do estudo, como aprendemos os livros, esta qualidade de ter sido escrito, onde as pessoas que escreveram os livros, esse desejo alcançar essa equivalência de forma, portanto não entendemos o que esses livros escrevem. Se você olha através dos escritos do outro, escreve que não entende nada do que está escrito lá. Porque mesmo que entender, você vai entender em relação a fantasias, histórias, etc. Mas quando ele fala em alcançar essa qualidade de doação, de amor, que o Criador tem em relação a nós, alcançar essa qualidade, essa conexão.
Então, quando lemos este livro com essa intenção de entrar em equivalência com isso, ele diz que o que ocorre a partir daí, por exemplo, um livro, está nesse nível já. Ou seja, em adesão com esta força, tentando alcançá-la. Este é o Zohar, por exemplo. Ou seja, todas as pessoas que leram o Zohar, esse grupo de 10 pessoas, estão neste nível da realidade, nessa percepção deste mundo. E ascendemos todos os níveis até o mais superior, a estar em equivalência com o Criador. Então, quando estudamos este livro do nosso nível, atraímos essas forças sobre nós, deste nível, ou seja, atraímos o nível mais elevado de união com a natureza através deste nível, e não sabemos como age sobre nós, mas isso faz parte da parte científica do estudo, que falamos que aplicamos essa intenção, criamos este estado, e ao querê-lo, desejá-lo, começamos a crescer. E ele age sobre nós de forma que não entendemos realmente como age sobre nós. Porque, de novo, o progresso espiritual não é como o progresso material. Ao fazer isso, não estamos explorando essas pessoas aqui e utilizando-os para o nosso próprio benefício, como costumamos avançar no nível corporal, material, mas atraímos a força de união até nós. Então o avanço é sentido de outra forma. Então todo o trabalho é tentar sentir esse estado aqui, e para que ele haja sobre nós, e ao agir sobre nós, a aproximação que ocorre é resultado disso, que se chama o reconhecimento do mal. Eu sinto minha própria natureza como sendo egoísta, e oposto a isso, então, como resultado disso, sinto. Isso também é uma sensação de vergonha, eu sinto a vergonha sendo responsável por isso, e como resultado da vergonha, passo por uma restrição, alcanço uma tela, isso me dá os vasos para poder doar. Em resumo, tudo são consequências, mas tudo é para sentir essa sensação do doador e aplicar a nossa abordagem, principalmente durante o estudo do Zohar, que traz isso para nós. Alguma coisa para acrescentar, Haim? Uma explicação mais sobre a luz que corrige, ok? Isso é do Revelando Zohar, capítulo 11, 123. Terceira regra. A luz nele corrige. Então existe uma qualidade especial para o Zohar, que é uma lei natural de desenvolvimento, que age em todos os processos e não numa força imaginária. Os cabalistas explicam que o mundo corporal é totalmente governado pelo desejo egoísta de explorar os outros, enquanto que no mundo espiritual somente a intenção de amor e doar age. Portanto, recebemos meios especiais cuja função é conectar os mundos opostos, ou, em outras palavras, dirigir nossas qualidades de acordo com a qualidade de amor e doação do mundo espiritual. A luz que corrige. É isso que recebemos. A forma que a luz age está geralmente oculta do nosso entendimento. Por isso que nos referimos a ela como sigulá, poder, ou remédio, ou como milagre. Entretanto, para os cabalistas que conhecem o mundo espiritual, não há milagres aqui. Somente um processo natural e perfeito. A propósito, o Dr. Lightman geralmente explica que esta luz não é um fenômeno místico, é o que age em qualquer lugar. Quando uma criança aprende, por exemplo, digamos, ela pega algo e brinca, até aprender a juntar todas as pecinhas. Por quê? Não porque aprendeu, mas porque ao tentar não te ensina como, porque você continua errando. O que ocorre é que o desejo da criança de aprender como juntar as pecinhas atrai a luz, ou seja, a situação correta já existe. É a situação conectada, é o Criador. Mas o desejo da criança leva a criança à equivalência com o estado corrigido. Então, quando a criança se torna equivalente ao estado corrigido, ela simplesmente sabe como juntar tudo isso e subitamente age. Este é o processo de aprendizado. Nós não vamos de não saber para saber. Nós como que
pulamos do estado de equivalência para equivalência. E quando não tem equivalência, não sabemos. Quando há equivalência, sabemos. A única diferença entre espiritualidade e materialidade é que na espiritualidade tudo tem a ver com qualidades altruístas que não temos agora, então não sabemos o que significa, mas desde que tenhamos, aprenderemos no mesmo princípio como aprendemos no nosso mundo atual egoísta. Bom, basicamente esse é o extrato. Temos alguma outra pergunta? Sim. Paulo de Portugal pergunta por um exemplo prático de como chegar ao Criador. Você quer responder a pergunta? Acho que este é o exemplo. Usando estes meios de sempre querer alcançar este estado do Criador através dos meios, ele traz sobre nós essa luz que faz essas mudanças. E há também outra pergunta sobre como chegar ao Criador. Se podemos dar um exemplo prático. Como chegar ao Criador. Bom, eu estava pensando talvez possamos falar um pouquinho sobre a conexão entre nós. Bom, esse é o próximo tópico, então está escrito aqui. Então vamos para o próximo tópico, que é um homem com um coração. Acho que também é importante dessa lição, que falta. Então vamos ler uma parte longa do Kabbalah para Estudantes, página 92. Eu vou ler chama o bem-estar de um determinado coletivo e o bem-estar de todo mundo. Então, de novo, o bem-estar de um determinado coletivo e o bem-estar de todo mundo. Então, antes de ler isso, tenham em mente que o Baal Shalom escreve este livro nos anos 40 do século passado. E estes conceitos, em termos da humanidade, mesmo hoje essa ideia de mundo integral, global, ainda não é muito disseminado, mas se torna mais disseminado. Por exemplo, os cientistas começam a falar através dos anos 80, 90, alguns cientistas falavam disso, mas agora, como vemos, a crise global e as coisas que ocorrem no mundo afeta o mundo inteiro. E veremos este mundo cada vez mais. E temos que entender que os cabalistas sentem isso, essa ideia do mundo inteiro estando conectado, através da sua própria sensação interna, dessa união, da sua própria realização. Então tenham em mente ao ler esse extrato, página 92, Kabbalah para Estudantes, o bem-estar de um determinado coletivo e o bem-estar de todo mundo. Não se surpreenda se eu misturar o bem-estar de um determinado coletivo com o bem-estar de todo mundo, porque na verdade já chegamos a um nível em que o mundo inteiro é considerado um coletivo e uma sociedade. Isto é, como cada pessoa no mundo suga sua seiva da vida e seu sustento de todos os povos do mundo, ele é coagido a servir e cuidar do bem-estar de todo mundo. Nós temos provado o que falamos acima, que a total subordinação do individual ao coletivo é como uma pequena engrenagem numa máquina. Ela tira sua vida e a sua felicidade do coletivo e, portanto, o bem-estar coletivo e o seu próprio bem-estar é a mesma coisa, e vice-versa. Portanto, na medida em que a pessoa é escravizada em si mesma, ela se torna necessariamente escravizada ao coletivo, como falamos detalhadamente acima. E qual a extensão do coletivo acima? Isso é determinado pelo perímetro do indivíduo a partir delas. Por exemplo, em épocas históricas anteriores, este perímetro era apenas o perímetro de uma família, o que significa que o indivíduo não precisava de qualquer ajuda, mas somente dos seus próprios familiares, momento em que ele certamente não tinha que ser subordinado a ninguém, mas apenas a sua própria família. Antigamente as famílias se reuniam em cidades, estados, e o indivíduo se tornou escravo de sua cidade. Mais tarde, quando as cidades e países estados se tornaram países, o indivíduo era apoiado por todos os seus compatriotas para ter a felicidade de sua vida. Portanto, tornou-se escravo deste país por todos os seus compatriotas. Em nossa geração, portanto, todas as pessoas recebem ajuda para serem felizes de todos os países do mundo. Então é necessário que o indivíduo se torne, na mesma medida, escravizado ao mundo inteiro como uma engrenagem numa máquina. Assim, a possibilidade de ter um comportamento bom, feliz, em seu estado é inconcebível, quando não é assim em todos os países do mundo e vice-versa. Pois, em nosso tempo, todos os países estão unidos nas necessidades de sua vida,
como indivíduos estavam em suas famílias antigamente. Assim, não podemos mais falar ou lidar com condutas que prometem o bem-estar de apenas um país ou nação, mas sim o bem-estar do mundo inteiro, porque o benefício ou mal de cada pessoa no mundo depende e é medido pelo benefício de todas as pessoas do mundo inteiro. E apesar disso ser realmente sentido, as pessoas no mundo ainda não entenderam completamente isso. Por quê? Pois assim é o comportamento do desenvolvimento da natureza, onde a ação vem antes do entendimento. E somente as ações provarão e forçarão a humanidade, ou empurrarão a humanidade para frente. Então, rapidamente, para ilustrar isso, o que o Balsulam está dizendo e conectar ao nosso tópico, que de acordo com a nossa natureza, como percebemos o mundo, há essa ideia de que existe eu e à minha volta a minha família, próxima a mim, próxima à minha família existe a cidade, depois o país. Então, quando nascemos e chegamos à família, é como se está falando da evolução da humanidade. Em estágios iniciais dependemos da família, depois começamos a sermos mais dependentes da cidade, do país. E não somente essas coisas, mas também no que falamos hoje, que essas coisas são percebidas como separadas umas das outras, a pessoa também tem essa relação com o Criador, ou nem o Criador, dependendo da sua orientação, a pessoa percebe tudo isso de forma diferente e separada, de acordo com seu nível de desenvolvimento. Mundo. Então, esta foi sempre a abordagem até agora, de percebermos tudo separadamente. Então, o que começa a ocorrer agora é uma mudança. De novo, então temos a pessoa no centro, e estes círculos como sua família, cidade, país, o mundo. E em relação ao nosso estudo, fora de tudo isso, ou na base de tudo isso, está o Criador. Então, pessoa, família, cidade, país, mundo ou humanidade e o Criador, ou natureza, a fonte. De onde vem tudo isso? Então, o que isso significa para nós, em relação a este tópico de estudo do Zohar, e do estudo da Kabbalah, e o que significa alcançar a espiritualidade? Cada pessoa chega com um certo desejo para entender o significado da vida. Geralmente no início esse desejo é muito pessoal: eu quero alcançar a espiritualidade, sentir um prazer maior do que sinto neste mundo, tenho certa atração por algo desconhecido. O que aprendemos aqui é que essas coisas que antes estavam separadas, quando, digamos, recebo um golpe de alguém à minha volta, na minha sociedade, eu posso me dirigir a algo que é o Criador, que está sempre separado de tudo isso. Eu posso ter uma relação pessoal com o Criador e estará separado da minha relação, por exemplo, com minha família ou meu país, etc. E essas coisas não agem aqui, porque o que aprendemos aqui é que o Criador é a fonte de tudo, agindo em tudo à minha volta, vindo através dele. Portanto, ao dirigir essa intenção para estar em equivalência com isso, ou seja, para a doação, o que nos dirigimos é que para que isso ocorra, precisamos que tudo isso entre em equivalência de forma. E realmente toda essa ideia de país, cidade, família, etc., tudo isso está nessa qualidade no mundo ou na humanidade. Podemos colocar isso. Tudo isso é apenas, se resume ao homem, se podemos simplificar o homem, a sociedade e o Criador, ou a natureza. Realmente essas três coisas se resumem.
Desculpe se foi confuso isso. E para alcançar a espiritualidade, o que aprendemos aqui é que quanto mais a pessoa avança no seu progresso espiritual, a única forma de alcançar essa qualidade de conexão com o Criador é quando todos alcançam essa conexão com o Criador. E é isso que aprendemos, que uma criação foi criada, um desejo foi criado, para esse desejo chegar à equivalência de forma com o Criador. Quanto mais progredimos e vemos a importância dessa conexão que todos temos, e também quanto mais avançamos de acordo com o progresso natural do tempo, que vemos agora no nosso mundo com a crise global, vemos como existe essa exigência em relação à humanidade cada vez mais, de perceber a interconexão. Existe esse corpo único, nós vemos nas revelações da ciência em termos positivos. A ciência também é revelada hoje na biologia. Todas essas ideias de como a humanidade está conectada como um organismo, que existe esse novo nível de entender que temos esta conexão global que temos que alcançar. Então, existe toda essa abordagem, a luz que corrige, a conexão de todos juntos. E a este método que é oferecido hoje, que é o método de correção, em conexão direta com a realidade de toda a humanidade, age como um corpo, como os cabalistas escrevem, um homem com um coração, em relação ao Criador, em relação a Ele. E ao fazê-lo, é assim que alcançamos essa adesão, uma equivalência com o Criador. E todos chegam a essa conexão. Então, o que falamos em uma das classes deste curso. Ok? Não há perguntas relacionadas diretamente a isso, mas há uma pergunta que tem uma certa relação e é importante respondermos. John, Breckenridge, Colorado. Como a Kabbalah equilibra a individualidade com o todo, em ser somente uma engrenagem da máquina? Como vemos nessa imagem aqui, que, de acordo com o que lemos no último extrato do Baal HaSulam, a pessoa é realmente o resultado da sociedade, do ambiente, que se voltarmos, lembre-se o que aprendemos no livre-arbítrio, que há 4 fatores agindo na pessoa, 2 fatores agindo internamente, ou seja, a fonte da pessoa e o programa do desenvolvimento dessa fonte, ou seja, como essa pessoa, ou seja, todas as qualidades naturais que a pessoa tem que atravessar, que se revelam, um crescimento, etc., onde não temos escolha nesses aspectos. E outros 2 fatores que são influências ambientais sobre a pessoa. O terceiro fator são fatores ambientais que têm a ação intrínseca em relação a esta base para se tornar uma pessoa no mundo. Por exemplo, se você não tem o ar, se não tem a família, se você não tem a localidade onde nasce, etc. E também o quarto fator sendo todos as coisas acidentais. Por exemplo, você subitamente é atropelado por um carro ou ganha na loteria, então isso aí prende a pessoa em que este mesmo Criador criou tudo isso através dos 4 fatores, em que você não tem qualquer escolha dentro desses fatores. Então toda essa ideia de ser uma engrenagem nesta máquina, nesses fatores, de estar incluído nesta sociedade, o que falamos nas lições anteriores. Então, o que falamos aqui, ele diz que a única coisa que podemos fazer, de novo, é não mudar. Isso também tem a ver com o último aspecto, o quinto, que é a intenção, ou seja, não podemos mudar nosso ambiente. Por exemplo, esta máquina em que somos uma engrenagem. Isso sempre age sobre nós. O que podemos mudar é a nossa relação em relação a isto, nossa atitude. Para que isso?
se torne equivalente à fonte, então aqui realmente é todo o ponto da individualidade, onde eu posso descobrir minha individualidade, porque neste ponto sou capaz de expressar este ponto de liberdade na criação, este ponto de liberdade. Por que livre? Porque somente neste ponto eu posso não pegar um prazer só para mim. Em outras ações que fazemos neste mundo, sempre é governado em que eu vou perceber que recebo um prazer de uma dessas fontes que vejo à minha volta, seja qual for. Mas somente me relacionando com esta fonte aqui, posso não perceber qualquer prazer para mim nessa ação. E, portanto, isso torna um ato livre. Não somente isso, mas como isso é uma força constante, então esta ação de tornar-se ou estar em equivalência com essa força, isso também é uma ação constante. Que essas duas coisas juntas constantemente escolhem essa percepção da realidade, estar em equivalência com ela, ao invés de querer receber prazer dessas outras coisas. Então esta é outra questão onde descobrimos nossa individualidade, onde podemos adquirir essa qualidade e então, de tal forma, nos tornamos... Também o Rav Lightman dá um exemplo numa lição, é como se você se mudasse de... Ao invés de ser manipulado, você descobre como esse sistema governa tudo. Você entra em acordo com este mecanismo e percebe como num filme em que você passa de ser um personagem no filme, você descobre estando com o diretor do cinema e sabe como todo o filme funciona. Eu posso acrescentar algo? Falta pouco tempo sobre individualidade? Na verdade, a Kabbalah, como ela conecta todos na forma de doação, ela realmente aumenta a individualidade mais do que qualquer coisa, qualquer método de ensinamento, qualquer outra coisa. Por quê? Pense no seu corpo. Não há uma única célula ou órgão igual. Todavia, cada órgão ou célula é apoiado por todo o corpo. Por quê? Porque estes órgãos ou células agem para beneficiar o corpo. Em outras palavras, você tem um conjunto de qualidades em si que você não usa agora, porque você continua gastando energia protegendo-se. Ou seja, olhando onde você pode ser machucado, ou tentando ir sobre outras pessoas. Ou seja, no sistema de doação, você não vai precisar disso. Ao invés disso, o próprio sistema verá como pode beneficiá-lo, porque saberá que você vai usar essas qualidades que tem para beneficiar o sistema. Então a única forma de realmente preencher sua individualidade é tornando-se uma parte doadora do sistema. E com isso, pronto, estou pronto. Bom, gostaríamos de continuar com mais perguntas, mas falta pouco tempo, então vamos aos anúncios agora. Então, de novo, foi ótimo estando com vocês neste curso. Os amigos que estariam hoje também agradecem. E indo para os anúncios, preste atenção porque é a última lição. Vocês têm que entender. Então a próxima lição será no nível intermediário. Como dissemos, o nível intermediário onde temos um entendimento mais profundo de como alcançamos a espiritualidade, trabalhando com todos os meios, ambiente, o que significa ambiente, grupos e etc. Então vamos começar dia 7 de setembro. E você pode descobrir mais disso no website. O próximo curso fundamental começa 7 de setembro também. Se você tem qualquer amigo, familiar que conheça, que tenha interesse nesse curso, você dirigi-los para lightman.com.br ou kabbalah.info/brasilcab e tem informações sobre o curso. E também este link aqui, edu kabbalah.info/eventos/Nova York. É para informações sobre uma palestra que o Dr. Lightman
dará em Nova York, dia 11 de setembro. Se vocês estiverem em Nova York, vocês provavelmente não estão agora, né? Porque senão não veriam a lição, porque é um blackout lá. Então saibam que dia 11 de setembro vocês têm a oportunidade de ver esta palestra e convidar outros amigos. Outra coisa que gostaríamos de solicitar, como agora é o final do curso, e vocês têm várias experiências, discernimentos, e pensando no que vocês eram antes do curso em relação a Kabbalah e Zohar e entendendo o que vocês entendem agora, vocês podem também compartilhar com pessoas que realmente querem saber disso. Como palavras como Kabbalah e relações a essas palavras, há confusões em torno dessas palavras no mundo, é muito difícil para as pessoas abordar essa sabedoria, porque há várias confusões. Então você pode realmente ajudar pessoas a sair dessas confusões ao escrever um testemunho no kablc.com, e este testemunho será usado na mesma página que as pessoas fazem no curso, para tomar uma decisão, e basicamente ajuda as pessoas com este processo. Você passou por um curso, escreveu sua experiência, etc. Então, kab.lc.com, se quiserem ajudar a escrever um desses testemunhos. E é isso, então esperamos vê-los dia 7 de setembro, no nível intermediário. E acabou o tempo, tenham uma ótima semana, nos vemos até lá. Tchau, tchau, boa noite.